Bom, aqui a gente tem um segundo exemplo envolvendo uma função exponencial, certo? Lembrando que a característica de uma função exponencial é f de x igual a elevado a x. Quando a é maior do que 1, significa que eu tenho uma função que cresce. Quando a está entre 0 e 1, ou seja, a é maior que 0, porém menor que 1, que é o caso dessa função, porque o meio é 0,5, né? 0,5 dx, significa que ela é uma função decrescente, significa que ela vai decaindo seus valores, tá? Então, nós vamos traçar o gráfico dessa função. Primeiro, como a prof já havia dito, nós vamos atribuir valores para x. Na tabela, iremos colocar a função, lembrando que f de x é a mesma coisa que y. Na função, quando a gente atribui os valores de x, a gente substitui esses valores de x aqui, né? Iremos ter uma potência. Por isso que a prof revisou lá no início, colocou para vocês um vídeo envolvendo a potenciação, para vocês relembrarem um pouquinho das regrinhas. Também coloquei as propriedades, certo? E aqui a gente encontra os valores de y, ok? Depois a gente terá o parzinho ordenado x e y. Sempre o primeiro elemento é de x, o segundo de y, certo? E depois a gente vai colocar no gráfico, lembrando que na vertical, y, na horizontal, x. Como a gente atribuiu valores de menos 2 a 2, então, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Os valores de y, como a gente pode ver aqui, ele variou de 1/4, que é 1/4 é 0,25, né? Então, aqui é 0,5 e aqui é 0,25. Então, variou de 0,25 a 4. Então, vamos substituir. Olha o que a prof tem. 1/2 elevado na x. A x é menos 2. Lembram? Quando o expoente é negativo, para tornar positivo, faz o inverso da fração. Fica 2 elevado ao quadrado. O expoente tem a função de repetir a base. Quantas vezes? 2. 2 vezes 2, 4. Então, o primeiro par ordenado é menos 2 dx e 4 dy. Aonde que fica isso no gráfico? Então, menos 2 dx e 4 dy. Então, o primeiro ponto é ali. Podemos colocar letra A. Bom, depois o que a gente vai fazer? 1/2 elevado na menos 1. Para fazer com que isso se torne positivo, faz o inverso, ok? Desculpa, fica 2 sobre 1. Elevado na 1, que é 2. Então, menos 1 e 2. Ó, nós podemos observar que os valores estão caindo, diminuindo. Então, por isso que a função é decrescente. Agora, iremos substituir o x por 0. Lembram? Todo número elevado na 0 é 1. Então, 0 de x, 1 de y. Então, marca, quando um dos elementos é 0, sempre marca no eixo do outro. Então, o ponto vai ser aqui, C. Depois temos 1/2 elevado na 1 é 1/2. E 1/2 é 0,5. Então, 1 para x e 0,5 para y. Aqui é o ponto D. Agora, iremos fazer 1/2 elevado ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 1 dividido por 4 é 0,25. É a metade da metade. Aqui é 0,5, aqui é 0,25. Equivale a 2. Isso é o ponto E. Ok? Então, agora, iremos traçar o gráfico, ó. Está descendo, ele não toca o eixo X, ele se aproxima de X, certo?